Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os nossos objetivos são preparar os alunos para a resolução da aula 9 do bloco 3 do projeto Avalia. Entender a habilidade de estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. Veja a frase. João gosta de sorvete. João compra sorvete de chocolate. Vejamos a palavra João que está se repetindo na frase. Nós temos duas vezes a palavra João. Será que isso fica legal para a continuidade? Será que não ficaria repetitivo? E o que é que eu faço para que eu não fique repetindo a palavra em uma frase ou em um texto? Eu uso alguns elementos de substituição, tá? Por exemplo, eu posso substituir João por ele. João gosta de sorvete. Ele compra sorvete de chocolate. Vejam como a frase não ficou repetitiva. Nós podemos também substituir a palavra João, o nome João, por o menino. João gosta de sorvete. O menino compra sorvete de chocolate. Veja que eu estou retomando o termo João, tá? Então, a habilidade de hoje, ela refere-se justamente a essa retomada de um termo anterior, de algo que já foi dito e que eu não quero repetir da mesma forma. Eu posso também substituir por o garoto. Veja como ficou a frase. João gosta de sorvete. O garoto compra sorvete de chocolate. Então, vocês já sabem que para o meu texto ter uma boa continuidade, para que não se torne repetitivo, eu posso substituir os nomes, tá? Ok? Nós temos aqui essa tirinha. Lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe? Podemos sair agora? Mais um minutinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. Vejam aí que nós temos o termo ele, igual a gente viu na frase anterior. Esse ele refere-se a alguém. Esse termo está se referindo a alguém. Mas a quem esse termo está se referindo? Quem seria esse ele? É isso mesmo, gente. O ele seria o predador, tá? Então, para ela não repetir, o predador já foi embora, pro Antoninho não repetir, o predador já foi embora, ele usou o termo ele, ok? Então, ele retoma o termo ele. Então, ele substitui a palavra predador. Entenderam? Ele substitui o predador. E ele, gente, nesse caso aqui, tá substituindo uma palavra e o ele encontra-se na classe gramatical chamada pronome, certo? E pronome quer dizer a palavra que substitui um nome, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos de pronomes. Nós temos pronomes pessoais, nós temos pronomes possessivos e nós temos pronomes demonstrativos. Os pessoais, os pronomes pessoais, referem-se às pessoas, tá? A forma como as pessoas são chamadas, tá ok? Os possessivos indicam posse, indicam que você é dono de alguma coisa. E os demonstrativos demonstram algo, eu estou mostrando, ok? Vocês vão ver. Nós temos os pessoais, alguns exemplos. Eu, tu, ele,
ela, nós, eles, elas, são pronomes pessoais. Eu posso substituir o meu nome por eu, o seu nome por ele, por ela, ok? Nós temos aqui os pronomes possessivos. Quais seriam eles? Alguns exemplos, tá? Aqui não estão todos. Meu, minha, seu, sua, dele, dela, nosso. Vejam que aí já está indicando posse, tá? É o meu sorvete, a minha caneta, ok? O caderno dela está indicando posse. Eu estou me referindo a algo de alguém. E os pronomes demonstrativos, aqui a gente tem alguns. Isso, essa, esse, isto, este, esta, aquilo, aquele, aquela, ok? Então, são alguns pronomes. E aqui a gente traz um pequeno texto para a gente ver como se aplica esses pronomes que a gente viu, que são usados para substituir alguns nomes. Vamos lá, lermos juntos? A galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia um ovo de ouro. Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para a surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficar rico de uma só vez, perdeu o ganho diário que tinha assegurado. Vamos ver algumas palavras que a gente destacou nesse texto. Sua esposa. Nós temos o termo sua. O termo é um pronome possessivo, tá? Que indica que a esposa é de alguém. No caso aqui, é a esposa do camponês. Nós temos seu, seu interior. Essa palavra seu refere-se à galinha, tá? O interior da galinha, ok? Temos eles. Quem seriam esse eles? Esse eles se refere a quem? Ao camponês e à sua esposa. E teríamos a palavra também deles, tá? Que também faz referência ao camponês e à sua esposa, que pode ser chamado de casal, como a gente tem aqui mais abaixo. Então, esses são alguns exemplos de termos que a gente usa para substituir algumas palavras para o texto não se tornar repetitivo. E vamos à nossa resolução guiada de questões. Nós temos aqui o texto. Por que o bico das aves cresce sem parar? Vamos ler juntos. O bico das aves é formado principalmente por um tipo de osso chamado pneumático. Os ossos pneumáticos são muito mais leves que os ossos encontrados em nós, mamíferos e em outros animais. Toda essa leveza é necessária para proporcionar equilíbrio durante o voo. Os ossos do bico são cobertos por uma capa formada de queratina, o mesmo material que compõe as nossas unhas. Essa capa é conhecida como ranfoteca e serve para proteger da forma e cor ao bico. Ela cresce continuamente em um ritmo muito lento. No entanto, como o bico é constantemente usado para a alimentação e várias outras funções, essa cobertura vai se desgastando e o seu crescimento compensa esse desgaste. Araras, papagaios e periquitos estão entre os animais que possuem uma das maiores taxas de crescimento de seu bico entre todas as aves. Essas aves se alimentam principalmente de sementes duras e frequentemente utilizam o bico como se fossem mãos que se movimentam entre os galhos. A natureza tem sempre um jeitinho para as coisas funcionarem de forma equilibrada. Salvatore Siciliano e Luciana M. de Lima, do projeto Aves, Quelônios e Mamíferos Marinhos da Bacia de Campos, Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz. Vamos à pergunta.
na frase, ela cresce continuamente em ritmo muito lento. A palavra ela refere-se a ave, capa, semente e unha. Primeira coisa que eu vou fazer ao responder esse tipo de pergunta, eu tenho que identificar onde está a frase no texto. Cresce continuamente em um ritmo muito lento. Segunda coisa que eu preciso fazer é perguntar quem cresce, quem faz a ação, quem sofre a ação. É a segunda coisa que eu tenho que fazer quando eu vou responder esse tipo de questão, é fazer essa pergunta, quem, tá? Quem está crescendo em ritmo lento? É a ave que cresce em ritmo lento? É a capa que cresce em ritmo lento? É a semente que cresce em ritmo lento? Ou é a unha que cresce em ritmo lento? Fiz essa pergunta, eu vou procurar no texto onde estão as minhas opções, tá? Vamos lá, aqui na primeira linha, logo no começo do texto, nós temos a palavra ave. No caso aqui está no plural, aves, ok? A segunda palavra, capa. Essa capa é conhecida como ranfoteca, tá? Que capa é essa? É a capa que forma o bico, tá bom? E nós temos aqui sementes. Vejam a distância que está a palavra sementes do referente, tá? Nós estamos procurando saber quem é o ela. E o ela está se referindo a um termo que vem antes. Então, sementes não poderiam ser, porque não é um termo que vem antes. E nós temos a palavra unha, ok? Vejam só, qual é o termo que ela está se referindo? Seria capa, unhas ou aves? Vejam só, o ela está no singular. Então, não poderia ser unhas, porque está no plural, aí teria que ser elas, tá? E nem aves, porque aves também teria que ser elas. Então, qual seria o termo? A capa. Essa capa é conhecida como ranfoteca e serve para proteger da forma e cor ao bico. Ela cresce, quer dizer, a capa cresce num ritmo bem lento. Então, nós temos aí a letra B como alternativa. Vamos à nossa próxima questão. Nós temos aqui, quem são os dinossauros, tá? O que são os dinossauros? Vamos ler juntos. Há muitos e muitos anos, viveu um extraordinário grupo de animais chamados dinossauros. Eles sobreviveram por aproximadamente 150 milhões de anos e desapareceram da Terra da forma mais misteriosa já vista. Muitos deles eram gigantes e alguns deles não eram maiores que uma galinha. Alguns eram mansos e comiam somente plantas. Outros tinham dentes afiados e comiam carne. Alguns dinossauros eram répteis, assim como os lagartos. Eles tinham a pele escamosa e botavam ovos. Mas, ao contrário do lagarto, que era pequeno com pernas curtas, os dinossauros tinham longos pescoços em cima de seus corpos, o que significa que eles podiam se movimentar muito mais facilmente. Muitos outros répteis viveram na era dos dinossauros, nadando no mar e voando no céu. Mas os dinossauros viveram apenas em terra. Hoje, nós sabemos sobre eles porque seus ossos foram preservados em rochas como fósseis. Nós temos aqui, ó, no trecho, eles sobreviveram por aproximadamente 150 milhões de anos. A palavra destacada está no lugar de dinossauros, répteis, lagartos e fósseis. Vejam aqui que nós já temos o segundo passo, que é quem sobreviveu. Fazer a pergunta quem faz a ação, quem sofre a ação. Eles sobreviveram por aproximadamente 150 milhões de anos. Primeira coisa que eu vou fazer é achar a frase no texto.
Já tenho aqui a frase na terceira linha. Eles sobreviveram por aproximadamente 150 milhões de anos. Eles quem? Quem sobreviveu? Essa questão está muito fácil, né? Quem foi que sobreviveu? Foram os dinossauros? Foram os répteis? Foram os lagartos? Ou foram os fósseis? Tá? Então, vamos lá para o terceiro passo, que é encontrar as minhas opções no texto. Nós temos aqui a palavra dinossauro, que é a que mais se aproxima do termo eles. Nós temos répteis, que vem depois. Lembrem-se sempre, o referente vem antes, tá? Refere-se a quem está no lugar de quem, vem antes. Nós temos a palavra lagartos, que também vem depois. E lá no final do texto, nós temos a palavra fósseis. Isso significa que a nossa resposta seria os dinossauros, tá? Letra A. Quem sobreviveu aproximadamente 150 milhões de anos foram os dinossauros. E, para a gente terminar a nossa aula de hoje, nós temos o resumo da videoaula. Primeiro, você deve ficar atento às palavras que substituem as outras palavras. Segundo, observe sempre os termos que vêm antes, circular, grifar, ok? Terceiro, faça sempre a pergunta sobre a quem está se referindo na ação. Quem está na ação? Quem está fazendo ou quem está sofrendo a ação? E por último, estude os pronomes possessivos, demonstrativos e pessoais. Isso vai ser muito importante para você aprender essa habilidade. Agora vem o desafio do Fixando Mais. Aqui a gente tem uma pergunta para dar no pé e nós temos a palavra tudo. Perguntando, essa palavra tudo se refere a quem? Certo? Então, nós temos aqui uma palavrinha que não é pronome, mas que ela substituiu um nome. Nós temos a turma do Ed, ok? Uma tirinha, perguntando a palavra isso. Vejam só que aqui a gente tem um pronome demonstrativo. E por último, nós temos aqui a palavra ele, tá? O pronome pessoal ele, ok? Boa sorte e até a próxima!